Vamos para mais uma aula em tópicos de estrutura e evolução estelar. E na aula de hoje nós vamos continuar o que nós terminamos fazendo nas últimas aulas, mas agora nós vamos para a parte de aplicação. Aplicação do quê? Do teorema do virial que nós derivamos na aula anterior. E agora nós vamos fazer uma aplicação do teorema do virial usando uma equação de estado específica. Nós vamos avaliar a energética global de uma estrela em equilíbrio hidrostático. A equação de estado que nós vamos considerar é essa que está aqui. P igual a gama menos 1, onde gama é o coeficiente de expansão adiabática, que a gente estuda em termodinâmica, que multiplica ρ, a densidade da estrela, vezes E, que é a energia interna específica local da estrela. Essa equação de estado não é simplesmente uma equação que tem motivação acadêmica, né, de aplicação acadêmica. O livro comenta que essa equação ela resulta, né, ela nos dá resultados que podem ser usados para estudar estrelas em determinadas condições físicas. Então não é simplesmente uma equação que vai facilitar a resolução, né, das equações, mas é uma equação de estado que de fato pode ser utilizada para analisar a estrela em determinados pontos da sua evolução, em determinadas condições físicas no interior da estrela, né? Como eu falei, gama é o coeficiente de expansão adiabática, ρ é a densidade da estrela e E é a energia interna específica local da estrela. Se você se lembra das aulas que a gente derivou a equação de equilíbrio hidrostático, utilizando o princípio do cálculo variacional, a gente já comentou sobre essa variável física, né? Essa grandeza física naquelas aulas. Gama, acredito que não. Gama, eu acho que ainda não tinha falado, mas é muito comentado em aulas de termodinâmica, principalmente quando você fala de expansão adiabática, né? Para um gás ideal monatômico, a gente vai utilizar esse gama lá no final, quando a gente aplicar, né, essa equação de estado ao teorema do virial. Gama ele é dado pela razão entre o calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante, e é 5/3 para o gás ideal monoatômico. Lá no final nós vamos utilizar esse valor. Então vamos agora partir para o teorema do virial, né? Para uma estrela em equilíbrio hidrostático, a inércia rotacional não varia com o tempo. Então se a estrela está em equilíbrio hidrostático, você considera que não existe uma variação considerável da distribuição de massa da estrela ao longo do tempo. Então nós podemos, com confiança, dizer que a derivada da inércia rotacional com relação ao tempo para uma estrela em equilíbrio hidrostático é zero. E é isso que nós vamos fazer. Então o teorema do virial fica aqui onde teria a derivada de ordem 2 no tempo da inércia rotacional, nós colocamos zero, e o resto do teorema do virial é esse, né? Uma integral ao longo de toda a massa da estrela de 3p dividido por ρ mais ômega, que é a energia potencial gravitacional da estrela. Esse p é justamente dado por essa equação de estado, e é essa equação que nós vamos substituir exatamente aqui. Substituindo a equação no teorema do virial, a equação de estado, obtemos. Coloca aqui no lugar de P, gama menos 1, que multiplica ρ vezes E. Esse ρ ele vai cancelar com esse ρ que já tinha aqui no teorema do virial. E nós ficamos com o quê?
esse 3 vezes gama menos 1 é uma constante, ele sai da integral. E então nós ficamos só com a integral de E dmr mais ômega, né, que está só se repetindo aqui. Essa integral da energia interna específica local ao longo de toda a massa da estrela é exatamente U, que é a energia interna total da estrela. Nós também já usamos esse resultado lá nas aulas de quando a gente derivou o equilíbrio hidrostático, a equação de equilíbrio hidrostático utilizando princípios do cálculo variacional. Então essa integral aqui é U. Então nós ficamos com essa equação aqui e agora nós vamos utilizar uma outra equação que também já deve ser conhecida por vocês, se vocês acompanharem essas aulas, onde a gente analisou a energética da estrela, né, utilizando cálculo variacional. A energia total da estrela é dada por W, que é igual a U, a energia interna total, mais ômega, que é a energia potencial gravitacional. Então, o que é que nós vamos fazer? Voltando aqui para o slide anterior, nós vamos querer escrever, vamos isolar, né, U nessa equação aqui, colocar que U é igual a W menos ômega e substituir aqui, ok? Então, justamente fizemos isso, U é W menos ômega. Agora, isso aqui vocês é só álgebra, né? Que foi que eu fiz aqui? Multipliquei esse 3 vezes gama menos 1, multipliquei por W, tá aqui. Peguei 3 vezes gama menos 1, multipliquei por ômega, tá aqui. E para esse próximo passo, eu só fiz combinar esses dois termos. Porque se você tem aqui um menos 3 vezes gama vezes ômega, é essa parte aqui. Aí quando você multiplica menos 3 vezes menos 1 vezes ômega, você vai ficar com 3 ômega, mais esse ômega você vai ficar com 4 ômega, que é justamente esse 4 que aparece aqui. Então só juntei tudo em uma coisa só, né? Esses dois termos aqui aparecem aqui de forma fatorada. Passando esse termo aqui para o outro lado, vai ficar positivo, 3 gama menos 4 ômega. E aí eu passo esse fator que está multiplicando W, está multiplicando, vai passar dividindo, vem aqui para o denominador. 3 gama menos 4 dividido por 3, que multiplica gama menos 1, ômega. Então, nós obtivemos uma relação entre a energia total da estrela W e a energia potencial gravitacional da estrela. Uma relação que depende do quê? Do coeficiente de expansão adiabática W. E nós fizemos isso utilizando o teorema do virial e aquela equação de estado do início. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos derivar uma condição para W. Por quê? Porque W é a energia total disponível pela estrela para realizar trabalho útil. E esse valor ele não pode ser maior do que zero. Porque se ele fosse maior que zero, isso significaria que a estrela ela teria energia para dispersar ou parte de suas partículas ou para dispersar a estrela inteira. E nós sabemos que durante a fase em que a estrela está em equilíbrio hidrostático, a estrela é um corpo estável e essa dispersão de partículas simplesmente não acontece. Então, para um corpo estável em equilíbrio hidrostático, W tem que ser menor que zero. E como é que a gente impõe que W tem que ser menor que zero? Isso quer dizer que esse fator aqui, né, do outro lado, tem que ser menor que zero. E nós vamos derivar uma condição que justamente impõe isso. Então, o que é que eu escrevi aqui? Já que W é a energia disponível para realizar trabalho útil, uma estrela dinamicamente estável deve ter W menor que zero. De outra forma, a estrela teria, pelo menos a princípio, energia suficiente para dispersar-se em parte ou completamente. Então tá aqui, né?
a condição que nós vamos impor para essa estrela ter W menor que zero. Se W é menor que zero, então o lado direito, né, da equação também tem que ser menor que zero. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que para uma estrela, né, corpo estável em equilíbrio hidrostático, esse ômega é negativo. Se ômega é negativo, isso significa que essa outra parte aqui, essa razão, tem que ser maior que zero, certo? Se ômega é negativo, essa outra parte tem que ser maior que zero para que tudo dê menor que zero. Essa parte aqui tem que ser maior que zero. O que foi que eu fiz? O denominador mudou simplesmente porque eu apliquei propriedade distributiva, multipliquei esse 3. Então, se essa razão tem que ser maior que zero, o numerador e o denominador tem que ser maior que zero, os dois. Sendo que eu consigo ver que como o fator no numerador é maior, é um 4 aqui, e aqui embaixo é um 3, se eu impor uma condição para gama que me dê numerador positivo, automaticamente eu vou ter um denominador positivo também, já que o fator de subtração aqui é menor. Então, eu só preciso impor que o numerador é maior que zero. Tá aqui, 3 gama menos 4 é maior que zero. Isso implica que gama tem que ser maior que 4 terços. Ou seja, se gama for maior que 4 terços, o numerador ele é maior que zero e automaticamente o denominador também vai ser maior que zero, já que aqui eu estou subtraindo só por 3. Gama igual a zero dá numerador 0 e denominador 1. Por exemplo, né? Esse fator aqui de baixo sempre vai ser maior do que o de cima. Então, derivo que gama tem que ser maior que 4 terços para eu ter um corpo estável, né? W menor que zero. Essa derivação é apenas um limite inferior em gama. Derivações mais sofisticadas mostram que esse número é ainda maior do que 4 terços. Mas nós não vamos fazer essa derivação aqui, vamos ficar nessa derivação mais simples mesmo. E para finalizar essa nossa aplicação, a aplicação daquela equação de estado ao teorema do virial, né, aquela equação de estado inicial, nós vamos ver como essas equações, essa energética global funciona para um gás ideal monatômico. Nós escrevemos lá no início, né? Deixa eu voltar lá no início. Aqui. Que é a nossa equação de estado que nós estamos aplicando nessa aula ao teorema do virial. E nós escrevemos que o gás ideal monatômico tem gama igual a 5 terços. É isso que nós vamos aplicar agora nessa equação aqui, né, que nós derivamos. Para o gás ideal monatômico, substituindo 5 terços no lugar de gama, nós obtemos que W é metade da energia potencial gravitacional da estrela. Então, se nós consideramos aquela equação de estado e consideramos que a estrela é formada por um gás ideal monatômico, derivamos que o conteúdo energético total da estrela é metade da energia potencial gravitacional que a estrela possui. E outra derivação que também é possível fazer é se você utilizar essa equação, que também nós apresentamos nas aulas anteriores de teorema do virial. 2K é a integral que nós usamos também aqui, né, ainda há pouco. Nós usamos nessa derivação, que é justamente essa integral aqui, né? Nós não substituímos por 2K, mas é essa integral aqui. (2K) igual a integral de 3P rho dm. Você pode derivar que a energia cinética de translação das partículas da estrela é igual à energia interna total da estrela. Simplesmente só precisa substituir a equação de estado que nós demos lá no início. Rho vai cancelar da mesma forma que foi cancelado
quando nós derivamos essa equação de W. Rho se cancela, você vai ficar com uma integral de E dmr, e essa integral é exatamente U. E quando você substitui gama para o gás ideal monatômico, você obtém que a energia cinética de translação das partículas é igual à energia interna total da estrela. É isso por essa aula, pessoal. A gente vai continuar fazendo mais aplicações do teorema do virial nas próximas aulas.